Oi, meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui para a gente refletir, né, sobre a palavra do nosso Deus, nosso alimento espiritual. Nossa reflexão hoje está em Mateus, capítulo 7, só o versículo 7. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amém. Só esse versículo. Eu quero dizer para você que a oração é a respiração da alma, né? Pela oração, nós falamos com Deus. E pela oração também, nós somos revestidos de força. É através da oração é que nós nos revestimos de força para enfrentar, né, todas as dificuldades, né, do dia a dia, todas as lutas diárias, né? Nós precisamos de perseverança e precisamos também de ter intensidade na nossa oração, né? Há 3 verbos na oração. Você analisar nesse versículo que eu li aqui, há 3 verbos: pedir, buscar e bater. Veja bem, os verbos, eles falam de ações, e esses verbos, eles são sequenciados, né? Você pode ler esse versículo aí várias vezes para você observar isso aí, que eles são sequenciados e progressivos. Veja bem, a ação vai crescendo em intensidade. Então, nós precisamos pedir, buscar e bater, né? Então, olha aí, a sequência, né, dessa oração. Precisamos perseverar na oração e orar com mais veemência, com mais intensidade, buscando a Deus, né? Jesus também, ele nos ensina que a oração sempre encontra a resposta, né? Olha bem, vou repetir esse versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tá vendo? Então, assim, Jesus diz aqui para nós que a nossa oração sempre vai encontrar uma resposta. Deus sempre vai responder a nossa oração, né? O que pede, recebe. Esse texto nos fala disso. O que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á, né? A porta se abre àquele que bate. Nós não estamos, meus irmãos, orando a um ídolo morto. O nosso Deus é vivo, ele está vivo, por isso ele nos ouve, né? Então, assim, quando nós falamos com o Deus vivo, nós temos resposta. E a falta de oração, ela nos priva de bênçãos que são destinadas a nós mesmos, né? A falta de oração. A Escritura diz assim: nada tendes, porque não pedis. Está lá em Tiago 4, versículo 2. Então, às vezes, a pessoa não recebe, não é porque Deus não tem bênção para ela, é porque ela não pede. É porque ela não pede. Às vezes, eu estou orando e pedindo a Deus, eu falo: ô Senhor, me perdoa, eu acho que o Senhor já está até cansado de tanto que eu peço, né? Mas assim, a gente tem que saber ter gratidão, agradecer, mas também pedir. Foi Jesus que nos ensinou isso, né? Que em Tiago 4:2, que não tendes, porque não pedes. E Jesus ensina: pede e dar-se-vos-á. Jesus, porém, ele deixa claro que nem sempre nós recebemos exatamente o que pedimos, né? Às vezes a gente pede algo e Deus não nos dá aquilo que nós pedimos, né? Porque aqui no texto diz assim: pede e dar-se-vos-á. Mas Jesus, ele esclarece: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á, né? Aqui nesse versículo que eu li. Então, você pede, Deus dá, mas às vezes Deus não dá aquilo que a gente pediu, porque às vezes não é o momento daquilo ainda. Às vezes aquilo que a gente está pedindo, Deus sabe que não vai ser bom para a gente, então Deus dá
aquilo que ele acha que nós, né, devemos receber naquele momento. Então, assim, aqui diz que ao que pede, recebe, mas aqui não diz que pede que recebe o que você pediu, porque Deus sempre faz melhor. É aí que entra a nossa confiança no Senhor, porque Ele sempre faz melhor. Nós não temos noção do que é bom para nós, mas Deus tem, Deus sabe, né? E no texto diz também que todo o que pede, recebe, né? Recebe, mas não fala que recebe o que pede. Fala que recebe. Você já parou para refletir sobre isso? Então, apenas diz que aquele que pede, recebe, né? Às vezes a gente recebe até o contrário daquilo que a gente pediu, né? Por quê? Porque às vezes nós não sabemos orar como convém. Romanos 8:26 nos ensina, né? Isso aí, que às vezes a gente recebe o contrário, porque a gente não sabe orar como convém, né? Deus nos dá não o que pedimos, mas Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Então, nem sempre a gente pede e recebe aquilo que a gente pediu. Deus vai nos dar, mas Ele vai nos dar o que nós precisamos. Às vezes Ele até tem aquilo que a gente está pedindo para nós, mas não é o momento ainda. E nós precisamos entender isso, né? E Ele é perfeito, Deus é perfeito, Ele nos dá sempre o melhor. E Ele é fiel. Mas o que importa para nós, meus irmãos, é essa confiança de saber que o nosso Deus é vivo e que quando você ora e quando você pede, Ele te dá. Ele atende a sua oração. E isso alegra muito meu coração, de saber que eu não falo com Deus morto, eu falo com Deus vivo. E Ele está me ouvindo. Nesse momento aqui que eu estou falando da palavra dEle, né, eu estou aqui compartilhando com vocês, Ele está me ouvindo. E é muito importante, né, a gente também aprender mais da palavra do nosso Deus. Né, a gente entender, buscar entender as Escrituras. Amém, meus irmãos? Então vamos refletir. Esse versículo é um versículo riquíssimo, é um versículo que traz muita certeza ao nosso coração, que conforta o nosso coração, né? De saber que nós podemos ter essa conexão com o nosso Deus, nós podemos pedir, Ele nos ouve, Ele nos atende. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que não somos merecedores. Amém? Ó, beijo no seu coração, fique na paz de Jesus.